O tema da palestra hoje vai tratar da questão da igualdade na modernidade brasileira. Não sei se o Sadi está com o vídeo aí em mãos. Está baixando o vídeo. Então, quando ele baixar o vídeo, é um vídeo recente, que é um menino no Rio de Janeiro, que eu acho que tem tudo a ver com a palestra, e eu acho que é bem impactante para todos nós, né, e serve como reflexão também. Professor Celso, seja muito bem-vindo, agradeço muito a sua presença e o espaço é todo teu. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite da Carmela para conversar um pouco sobre questões relacionadas a questão da igualdade na modernidade brasileira. Na verdade, eu fiquei pensando se a gente não deveria mudar o título dessa conversa, ao invés de dizermos igualdade na modernidade brasileira, talvez mudar o título e perguntar assim, o que vem depois do complexo do alemão? Talvez acho que fosse mais atualizado, né? Como a Carmela falou inicialmente, né, queria saudar todos aqui, tem alguns alunos, ex-alunos espalhados por aí também, né? Já faz algum tempo que eu dou aula, né? Então é inevitável encontrar os alunos, sempre em algum lugar. O último lugar diferente que eu dei aula, eu nunca falei num shopping, assim, a não ser sozinho, né, entre os líderes, né? Mas o último lugar diferente que eu dei falando foi na PEG, lá no Pouso Preto. Foi uma conversa bem interessante até. Nunca tinha ido lá, nunca tinha dado uma aula, lá eu fui dar uma aula. Então, o shopping também para mim é uma novidade, né? Enfim. Mas como a Carmela comentou, ela já mais ou menos descreveu a minha formação. Eu não sou assim um operador do direito, né? Embora virei a sê-lo um dia, porque estou cursando a faculdade de direito, porque achei que deveria cursar a faculdade de direito, e dando aula de sociologia jurídica e trabalhando com história do direito, eu achei que inevitavelmente essa formação deveria fazer parte. Então aí, sabe como é? Me entusiasmei e resolvi estudar direito e me tornar, quem sabe, depois vai ter o exame da ordem, aquela coisa toda. Mas enfim, tem sido de muita valia as aulas de direito para as minhas aulas de sociologia jurídica. E a Carmela comentou também que nós temos lá onde eu trabalho, tem a maior parte da carga horária, que é na Faculdade de Direito do IPA, nós temos um projeto de extensão que se chama Direitos Humanos na Prisão, e que tem uma atuação nas casas prisionais, onde a gente procura levar os acadêmicos a interagir com essa realidade prisional, que enfim hoje é dramática, né? Só para fazer um comentário assim, só para fazer um rápido link com a professora que me antecedeu, ela falava no final sobre a questão da necessidade das universidades modificar o seu ensino jurídico para superar uma série de entraves que existem na formação do profissional do direito, né? Entraves esses que prejudicam a intervenção desse profissional no mercado de trabalho e, enfim, a sua própria realização, seu próprio sucesso. E o nosso projeto de extensão, que é o Direitos Humanos na Prisão, ele tem essa pretensão, que é justamente quebrar uma certa esquizofrenia do saber jurídico, que não é só do saber jurídico, que é do saber ocidental, vamos dizer assim, né? Que está lá encapsulado no mundo das universidades, que não é só apenas o fato do ensino estar adstrito ao mundo acadêmico, né? Tem aquela torre de Marfim, que o Machado de Assis escrevia, né? Mas o projeto também tem uma pretensão de quebrar uma esquizofrenia da própria ideia de conhecimento, de separar a teoria da prática. Me parece que tem sido o grande problema do nosso ensino em todos os níveis, seja no primeiro grau, no ensino médio até a faculdade, que é o problema da esquizofrenia, da separação entre o excessivo bacharelismo e a ausência de prática, né? Então, o projeto tem mais ou menos essa pretensão, pedagogicamente falando, né? Levar o acadêmico a refletir a partir da teoria em cima da prática, né? Só para mais ou menos nos localizar em termos de que lugar eu falo, né? Quer mostrar? Vamos passar o... Eu acho que o vídeo vai ser, deixa eu abrir aqui a tela, porque vai aparecer na internet também. Vamos botar o microfone aqui por causa disso. Não? Essa aqui é a nossas crianças. Esse vídeo ele foi gravado dia 23 de Essa aqui é a nossas crianças. Isso aqui é a nossa comunidade. Isso aqui é o que nos pertence.
Por isso que nós defendemos isso com unhas e dentes, entendeu? Isso aqui é a nossa sociedade. Isso aqui é a sociedade que a necessidade criou. Essa aqui é a sociedade que vocês criaram. Então escuta só, isso aqui é assim, ó. Será que a nossa sociedade não compreende, repreende, aprende, matando inocente, deixando um rastro de sangue nesse povo dependente? Eles bebendo Red Leite, rindo da cara da gente. Oi, morre o filho da Cissa, da Dona Maria e da Dona Laura, e a nossa sociedade vai batendo palma por falta de oportunidade. O moleque do bem se entrega ao mal. Lembra o moleque sem futuro, hoje é um renomado marginal. Lembra aquele moleque sem futuro, hoje é um renomado marginal. E canta aí assim no céu do Rio de Janeiro, faça uma balada traçante. Seu brilho atrai olhares como o de um diamante. Mas olha quem dizia, ela acertou o estudante. Mas olha quem dizia, ela acertou o estudante. Oi, quem será que atirou? Polícia ou traficante? Oi, quem será que atirou? Polícia ou traficante? Isso agora pouco importa, ela acertou um estudante. Oi, isso agora pouco importa, ela acertou. Oi, quem será que atirou, doutor? Quem será que atirou? Mas quem será que atirou, doutor? Quem será que atirou? Isso agora pouco importa, ela matou um estudante. Jovem brasileiro morre baleado dentro da sala de aula, enquanto aprendia sobre a paz. Isso é Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou 2B, você ainda vai escutar muito esse nome. Eu tive a oportunidade de receber do pessoal da APAFunk esse vídeo e eu fiquei muito emocionada quando eu assisti, porque e achei que deveria trazer para o debate para o professor Celso fazer as considerações também e para a gente refletir mesmo, né, o que é essa sociedade que a gente legitima mesmo. Bom, então assim mais ou menos, situando na... Depois eu vou falar um pouquinho do nosso amigo hip hop. Me situando assim mais ou menos para entender de que lugar a minha formação acadêmica se situa, né? Eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão da igualdade, entendida enquanto igualdade essa que a Constituição, enfim, consagra, né? Bom, já faz alguns anos que eu trabalho com o pessoal da área do direito. A minha formação é Sociologia e História. Então, passei a conviver mais estreitamente com o pessoal do direito, a partir do momento que comecei a dar aula em cursos de direito, etc. E eu me lembro que uma primeira impressão que eu tive, me chamou a atenção, foi uma frase do jurista Romano Ulpiano, que dizia que o direito era basicamente dar a cada um o que é seu. Uma frase clássica que aparece nos livros de direito romano, de história do direito e por aí afora, né? A arte do bom e do equitativo, a arte de dar a cada um o que é seu. E eu fiquei pensando sobre essa frase, ela me chamou muito a atenção na época, eu não conhecia, afinal de contas eu estava ingressando no mundo jurídico, né? A minha formação de sociologia veio da PUC, né? Numa época complicada para a formação do sociólogo, que é os anos 80, né? Onde a sociologia se misturava muito com uma visão muito, digamos assim, dogmática, a partir do pensamento exclusivamente marxista, né? Mas essa frase me chamou a atenção e ela soa até hoje, quando a gente começa a refletir um pouco sobre essa ideia de igualdade, né? Claro, quando a gente fala em igualdade, trazendo para os dias de hoje, nós estamos pensando numa igualdade que está circunscrita a um ordenamento jurídico consagrado na Constituição e distribuído aí, né, nos outros demais ordenamentos jurídicos, né? Essa igualdade, como nós sabemos, é uma igualdade que é definida a partir, né, aulas de história do direito e tal, né, que é definida a partir da formação de uma sociedade capitalista, liberal, burguesa. Então nós estamos falando de uma igualdade formal, de uma igualdade civil. Então, mas vamos ficar somente com essa igualdade por enquanto, né? Vamos pensar em outra igualdade aí, social ou coisa do gênero. Vamos pensar na igualdade formal,
essa igualdade civil que foi construída a partir dos movimentos lá do final do século XVIII, consagrados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e assim por diante. Né? Bom, é importante que a gente tenha em vista aquilo que o Ramon Capella diz no seu livro famoso, aquele que eu acho que é um ótimo livro, que ele diz assim: o direito é uma construção. Uma frase assim, bastante singela, mas que muitas vezes se perde na maneira como nós tratamos o direito. O direito é uma construção. E eu completaria dizendo, é uma construção histórica e sociológica, ou uma histórica e social. Quer dizer, ele é algo que, embora esteja normatizado, ele é algo em transformação. Eu sempre costumo dizer, né, usando a expressão aquela do François Host, né, de que o direito está sempre posto a correr, na verdade, né, porque a sociedade anda muito mais rápida que o direito e, aliás, muitas vezes a vida social não está nem muito aí para o direito também, né? Como a gente conhece por experiência própria. Mas, enfim, quando ele diz isso, o direito é uma construção, ele está nos chamando a atenção justamente para esse aspecto dinâmico, processual, não substantivo, do que vem a ser o direito, né? É mais ou menos também nessa linha que a gente pode fazer uma perspectiva histórica e pensar naquela expressão que o Bob usa, né? Que é a ideia das ondas do direito, né? Se a gente olha assim num panorama histórico, nós sabemos que o direito tem processos de juridificação, que o Bob chama de ondas de juridificação, que vem lá do final do século XVIII, chega aos dias de hoje, né? Que levaram à juridificação da nossa vida social em vários momentos até chegar aos dias de hoje, né? Passando aí pela aquela linha de tempo que os professores de teoria geral costumam usar, né? Que é aquela ideia do Estado liberal, do Estado social e assim por diante. Bom, o que acontece hoje, particularmente, que eu percebo na sociedade brasileira, levando em consideração que o direito é um processo de construção, que ele ocorre em ondas de juridificação e assim por diante, né? O que parece que acontece hoje em dia? Nós temos hoje na sociedade brasileira, e eu falo assim, generalizando, obviamente, né? De um lado, um processo acentuado de perda de direitos. Os últimos processos de transformação da sociedade brasileira, começando lá, principalmente a partir do Collor de Mello, e o processo de privatizações, etc., eles trouxeram isso também. Trouxeram um fenômeno de perda de direitos. Notadamente, se nós pensarmos assim, no crescimento da informalidade e na redução aí da massa de trabalhadores empregados com carteira assinada, né? Bom, ou seja, nós temos uma perda acentuada de direitos de uma grande parte da população brasileira. Isso é um fenômeno que já tem mais de uma década e está aí presente. É que hoje em dia qualquer analista fala em emprego formal e fala em emprego informal. E aí o jornalista anuncia vagas temporárias de trabalho. Olha, quando essa linguagem se torna natural na sociedade, nós estamos falando do quê? Perda de direitos, que antes o trabalhador lá com carteira assinada tinha, hoje não tem mais, né? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o processo de desregulamentação que nasceu e que se desenvolveu a partir do momento que o Brasil ingressou aí nessa onda de capitalismo globalizado. Agora, ao mesmo tempo que nós temos esse processo de perda de direitos, nós temos também um outro processo, paradoxalmente, e toda a sociedade é paradoxal. Eu aprendi lá nos anos 80 que as sociedades eram organizações racionais, mas felizmente a experiência mostra que as sociedades não são tão racionais assim. Nós temos um outro processo, paradoxalmente, que veio do nosso processo político de redemocratização e foi justamente a construção de a produção de novas leis e, portanto, um processo de juridificação. Então nós temos na sociedade brasileira hoje, nesse momento, essa tensão. De um lado, um processo já histórico de perda de direitos, e de outro lado, uma onda de juridificação, que trouxe aí, inclusive, novos direitos para o cenário. Nós tomarmos assim como marco referencial ali, as lutas de redemocratização. E aí, como o pessoal gosta sempre, né, de usar datas específicas para simbolizar processos, a partir da Constituição de 88, nós temos ali, né, uma grande onda de juridificação, de novos direitos, que também caracteriza a sociedade brasileira. Então nós temos, na verdade, dois processos paradoxais, de perda e de produção de direito.
Isso num país como o Brasil, de terceiro mundo, etc, etc, etc. Né? Bom, dentro desse segundo fenômeno de produção do direito, nós temos também, eu diria, uma outra tensão, que é aquilo que o pessoal que se aprofunda no estudo das tensões da juridificação chamaria de substancialização do direito. Ou seja, nesse processo que é relativamente novo e que se inaugurou no Brasil a partir da Constituição de 88, veio também aquilo que o Habermas chama de positivação do direito natural, ou seja, fazer com que o direito deixe de ser apenas um ordenamento que produz ordem, mas que ele seja também um ordenamento que produza justiça, que é outra coisa. Então, aquele ordenamento que nasceu para ser basicamente o produtor da ordem social, ele passa a ser interpretado por uma parcela da comunidade jurídica como algo que deve produzir, sim, justiça. Seria o substancialismo dentro do direito, como dizem alguns autores. Então, daí alguns fenômenos como a judicialização da saúde que passam por aí. Ao mesmo tempo, obviamente, né, em se tratando de uma esfera tão dinâmica como o mundo jurídico, nós temos também aquela posição mais positivista, mais tradicional, que vai se apegar justamente ao princípio, né, a ideia de que deve-se apenas ater-se à lei e à interpretação exclusiva da lei, né, deixando de lado aí qualquer outra reflexão sobre justiça. Então me parece que no meu entendimento, assim, fazendo assim, um diagnóstico bem geral sobre o que acontece na sociedade brasileira, se percebe isso, né? Existe uma autora chamada Teresa Caldeira, que escreveu um livro chamado Cidade de Muros, que eu acho muito interessante essa obra, porque ela diz ela inventa um conceito que me pareceu o conceito mais adequado para nós entender um pouco a relação da sociedade brasileira com o direito. Ela diz que a democracia do Brasil é disjuntiva, ou seja, ela é disjuntiva, ela acontece e não acontece. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Às vezes o brasileiro tem direitos, às vezes não tem. Depende do grupo social, depende da região do Brasil, depende de uma série de fatores. Por isso que ela chama de democracia disjuntiva, né? Para fins didáticos, eu costumo dizer para meus alunos assim, o direito do Brasil, ele acende e apaga. Acende e apaga. Depende do contexto, depende de uma série de fatores que extrapolam a própria ideia da norma, né? Ou seja, depende do contexto sociológico, depende dos agentes envolvidos, depende dos grupos sociais, né? Depende da natureza do conflito, quer dizer, o direito o exercício da democracia, da cidadania, enfim, ele é disjuntivo. O Vanderlei Guilherme dos Santos, outro sociólogo, ele diz que no Brasil a cidadania é regulada. É mais ou menos a mesma coisa. Cidadania é regulada. Quer dizer, a cidadania do Brasil, ela é regulada por outros gradientes, vamos dizer assim, que não tem nada a ver com a lei. São extra-legais, são patrimoniais, a gente pode dar qualquer nome aí para isso aí, né? Mas são conceitos que dizem respeito à mesma ideia, né? Ou seja, nós avançamos numa democracia política, nós temos, por exemplo, um processo eleitoral mais ou menos tranquilo, como vemos na eleição presidencial há pouco tempo aí, né? É um fenômeno até raro na história brasileira, nunca houve tantas sucessões políticas, tantas trocas de poder sem ameaça de golpismo, coisa do gênero, né? Desde 1985 tem sucedido assim. Ou seja, nós temos uma democracia política mais ou menos estabilizada, em níveis de representação política, mas a democracia no sentido, digamos, vamos usar essa expressão, né, substancial, vamos dizer assim, ou a democracia do cotidiano das relações sociais, essa no Brasil hoje é de um déficit assombroso. Eu não sou muito da teoria da conspiração, né, mas é como se, inventando assim um pouco de uma fábula, né, do ponto de vista do status quo político, existe uma regulação das relações políticas, eleições periódicas, candidatos eleitos, aquela coisa toda, né? Congressos renovados ou não renovados, enfim. Mas a democracia desejada lá a hoje, ela é bem mais deficitária. E aí as situações cotidianas são enormes, né? Isso nos coloca num problema seguinte, que é o problema de nós vivermos uma sociedade
hoje extremamente tensionada. Eu dou aula há bastante tempo, né, e eu noto pelo comportamento dos alunos como essa tensão é muito maior hoje em dia quando se trata da discussão da diferença e da discussão dos direitos, né? Por quê? Essa tensão tem a ver justamente com a não efetividade de uma série de direitos que são anunciados, que são propalados, que são difundidos, assim por diante. E isso eu estou pensando assim, em termos cotidianos. Embora de um lado exista uma justificação de uma série de situações que antes não eram justificadas e hoje são, ao mesmo tempo existe o déficit disso. Eu acho particularmente sério isso. Por quê? Marcel Mauss, um antropólogo francês, escreveu uma vez uma obra que tem um capítulo, um artigo lá dentro, chamado Ensaio sobre a Dádiva. Nesse ensaio sobre a dádiva, ele faz uma reflexão lá pelas tantas, ele diz assim: todas as sociedades, e ele era antropólogo e fala sobre várias sociedades, né? Ele diz: as pesquisas antropológicas mostram que todas as sociedades vivem a partir de reciprocidade. Ou podemos até subverter um pouco o Marcel Mauss e dizer assim: reciprocidades, né? Ou seja, mecanismo de trocas permanentes e constantes. Essas trocas produzem, né, um princípio, podemos dizer assim, holístico de reciprocidade. Essa reciprocidade pode ser traduzida com outros nomes também, relações sociais de confiança, de estabilidade, de respeito, outros nomes que possa vir a ter aí, mas essa reciprocidade é que produz um tecido social, digamos assim, não isento de conflito, mas que tem uma governabilidade. Eu não estou pensando em Estado aqui, estou pensando em governabilidade das nossas vidas. Eu gosto de uma sociologia que fala mais do cotidiano do que das grandes estruturas, né? Bom, ora, o direito, segundo Marcel Mauss, é na sociedade ocidental moderna, desde 200 anos para cá, um mecanismo por excelência da construção desses princípios, né, da estabilização dessas reciprocidades. Olha, eu falei agora há pouco, nós estamos em um déficit gigantesco disso. E um déficit que evidentemente cobra esse déficit, né? A explosão da criminalidade no Brasil nos últimos 20 anos tem uma relação direta com isso. Os cenários de situações conflituais de violência cotidiana e banalização da violência também estão relacionados a essas questões, né? Ou seja, esse déficit de reciprocidade, que é um déficit que como o Marcel Mauss dizia, o direito deveria dar conta e não consegue, porque, enfim, né, existem uma série de outros fatores que se misturam a isso. Esse déficit de reciprocidade ele está agora aqui, na sociedade brasileira, e está expresso dessa forma. No nosso cotidiano, na expansão da criminalidade, na dificuldade de resolução de conflitos, que no Brasil assim, se acentuou sobremaneira, né? Porque quando a gente estuda a história do Brasil, a gente descobre que o Brasil não tem tradição de resolução de conflito. Nunca teve. E essa tradição de não conseguir resolver conflitos em níveis mínimos faz com que se reproduza uma situação constante de, podemos dizer assim, micro-violências e de micro-violações constantes. É por isso, por exemplo, que nós somos extremamente tolerantes com questões de indignidade e de violência. A tolerância brasileira para certas situações assim, de indignidade cotidiana é um negócio impressionante. Já dizia que o brasileiro era cordial, né? Mas eu acho que não é bem assim. Bom, por que isso nos encaminha para a questão da igualdade? Porque se a sociedade brasileira não consegue operar essa reciprocidade, a igualdade, mesmo aquela abstrata, pensada a partir da Constituição, a igualdade civil, mesmo aquela igualdade que alguns dizem, essa igualdade burguesa, capitalista, mesmo essa igualdade liberal, ela não consegue se realizar, nem ela consegue se realizar, quanto mais qualquer outra aí, tem alguns sentidos de substância, né? Então, mesmo a igualdade formal de que o direito tanto fala, se torna que ele vira a ser. Aquela ideia de que um dia ela vai se realizar. Justamente porque hoje a sociedade brasileira não consegue operar, os grupos sociais do Brasil não conseguem operar o mínimo dessa reciprocidade de que o Marcel Mauss fala tanto.
Agora, é claro, a gente tem que pensar também o seguinte, né? São questões que têm a ver... Eu não gosto muito de usar a palavra cultura, assim, solta, né? E, às vezes, quando a gente fala em cultura, as pessoas pensam em alguma coisa muito estática, né? Ou pensam em alguma coisa que... Ah, bom, se é cultural, então não tem jeito. Cultura é um conceito dinâmico, né? A gente fala em cultura, a gente fala em cultura que se modifica, né? Então é claro que a nossa problemática de igualdade, a dificuldade que os grupos sociais do Brasil têm de lidar com a questão da igualdade, mesmo que a igualdade formal, tem sim um lastro histórico. A gente pode buscar uma série de autores que vão nos mostrar que a nossa tradição histórica, escravista, escravocrata, latifundiária, etc, 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 né? Tem sim um papel relevante na produção de uma desigualdade que é, inclusive, naturalizada. Só para dar um exemplo prático, assim, a produção de dizeres preconceituosos que existe no Brasil em relação aos pobres, por exemplo, que a gente dá risada às vezes, né? Nos programas de humor, inclusive, é um exemplo prático disso, né? A desigualdade do Brasil, ela é, por uma questão que não tem a ver com o direito, mas tem a ver com a sociologia brasileira, ela é naturalizada. Então, daí querer que uma desigualdade naturalizada seja eliminada em nome do ordenamento jurídico que fala em igualdade, é mais ou menos pensamento mágico. Assim, mas a universidade tem esse papel, sim, tem esse papel. A gente sabe que o ensino jurídico reproduz muita, né, do que a própria sociedade pensa, né, e o ensino jurídico não acontece fora da sociedade, né. Bom, então, esse déficit de igualdade tem a ver, sim, com um lastro histórico, sem dúvida nenhuma. Tem a ver com a não produção no Brasil de uma série de mecanismos de socialização de valores igualitários, e sobre isso eu vou falar um pouquinho depois, né? Eu remeteria assim, principalmente a um autor que eu estou enxergando daqui, ó, aquele cidadão ali, ó, o Roberto da Mata. Aquele livro, Conta de Mentiroso, ele tem lá dentro dele 2 artigos muito interessantes. O da Mata, o Roberto da Mata é um sujeito que para mim é um dos caras que melhor compreendeu, esse aí mesmo, que melhor compreendeu essas questões da igualdade brasileira, né? 7 ensaios de antropologia brasileira, recomendo, né? Assim, fazendo um parênteses, né? Para mim o cara que melhor entendeu o Brasil foi o Gilberto Freire, né? O Roberto da Mata é um pouco assim, um discípulo talvez do Gilberto Freire, né? E o Roberto da Mata vai lançar um livro agora chamado Fé em Deus e Pé na Tábua, que é um livro sobre trânsito, né? E eu acho que o trânsito no Brasil é o melhor exemplo das coisas que a gente fala em sociologia, né? A questão da, por exemplo, que eu estou falando aqui da questão da como é que o brasileiro lida com a igualdade, né? É só a gente dar uma conferida como é que o brasileiro se comporta no trânsito, e nós vamos ter mais ou menos uma ideia sobre isso, né? Mas o que o da Mata diz? O da Mata diz, entre outras coisas, né? Eu remeto à leitura, porque, enfim, né? Ele nos mostra que no Brasil, historicamente e sociologicamente, a importação da ideia da igualdade de todos, que veio lá da Revolução Francesa, essa importação, quando ela é importada para o Brasil, ela já vai no caminho sofrendo uma série de mutações. A mutação mais clássica nós conhecemos. A igualdade foi importada para o Brasil e os escravos continuaram no mesmo lugar. Essa é a mais clássica, né? Mas talvez a mais visível de todas. Mas, como eu disse, a igualdade importada não elimina a desigualdade socialmente praticada. E o da Mata nos mostra que não houve no Brasil, desde sempre, a socialização, podemos dizer assim, desses princípios de igualdade, mesmo que sejam esses da igualdade formal, da igualdade civil, burguesa, enfim. Não houve essa socialização. Em outras palavras, nossa importação do pensamento jurídico moderno, de Rousseau e outros tantos, de Rousseau a Habermas, vamos dizer assim, não consegue furar uma muralha, vamos dizer assim, que a gente pode chamar de cultura também, né? Não consegue romper uma certa estrutura que poderíamos definir como patrimonial. Esse termo ele dá vazão para certas confusões, né? Porque o pessoal do direito geralmente entende patrimonial no sentido assim, de patrimônio, de bens, mas não é nesse sentido. Patrimonialismo, sociologicamente falando, é a prática costumeira
da desigualdade. É não se submeter às regras da igualdade abstrata, que é aquela igualdade de todos têm direitos, e praticar atos patrimoniais, quer dizer, praticar desigualdade. Isso aí no cotidiano ou em qualquer outro ambiente, né? Um Estado patrimonial, como já dizia o Max Weber, né? Embora nunca tenha vindo ao Brasil, nada mais é do que o Estado que produz desigualdade. O ordenamento jurídico pode também produzir desigualdade, como o nosso ordenamento jurídico aí, penal, civil, também está cheio, né? Mas o que seriam práticas patrimoniais? São essas práticas que não foram superadas no Brasil pela importação do pensamento jurídico moderno, como todos nós sabemos, é um pensamento jurídico francês, basicamente, de tradição francesa, que entrou no Brasil, mas não conseguiu. Tanto é verdade, né, pessoal, que lendo os pensadores os jurídicos brasileiros do século XIX, e até respeitando o seu tempo, né, nós nos deparamos com expressões assim: eu posso, como diz um político lá do Partido Conservador do século XIX, eu posso ser liberal no parlamento e ter escravos na minha casa. Isso não era entendido como uma contradição. Como no Brasil de hoje também, o sujeito pode se comportar e atender aos quesitos jurídicos da igualdade e se comportar em outro momento, em outra situação, de forma absolutamente desigual, lá, preocupado em favorecer este ou aquele com algum beneplácito, né? Essa contradição no Brasil, ela não se coloca. É possível, como eu disse, é possível, por exemplo, o sujeito se comportar dentro das regras da igualdade da cidadania num momento e em outro não. E aí tem vários exemplos. Bom, então essas práticas patrimoniais, elas fazem com que se resista no Brasil a que a igualdade formal do próprio direito, enfim, se desenvolva. Daí nós temos aquelas situações clássicas, né? O jeitinho, o favor e alguns outros rituais sociais muito comuns da nossa sociedade, né? Que talvez o mais conhecido deles seja o "você sabe com quem você está falando", que o da Mata escreveu uma tese de doutorado sobre isso. O que eu achei engraçado dessa história foi o seguinte: os meus alunos foram vítimas desse assunto, né? Eu tratei esse assunto numa aula com eles sobre esse ritual social chamado "você sabe com quem você está falando", que todos nós conhecemos, né? Tudo é a prática do brasileiro, né? Num momento de situação de conflito, eu digo: "você sabe com quem você está falando? Eu sou professor". Eu sei que no Brasil não é muito assim cotado, mas enfim. E aí eu fiz o seguinte com os alunos: vamos fazer uma avaliação. Você sabe que os alunos fazem as coisas quando é avaliação. Se não for avaliação, não faz. É dizer, vocês vão trazer exemplos, vocês vão aí na internet e procurem exemplos dessa prática. Do "você sabe com quem você está falando". Que é o quê? Que é o ritual social em que eu produzo desigualdade no momento em que eu me coloco numa posição superior ao outro. Você sabe com quem você está falando. Aí pedi que os alunos fizessem isso. Aí as duas turmas lá que eu tenho lá fizeram, né? Trouxeram, trabalho, pegaram notícias da internet, as coisas assim. Recebi os trabalhos dos alunos, corrigi, etc. Alguns brilhantes, outros nem tanto. E aí eu percebi uma coisa que eu não tinha notado ainda. E aí eu fiz a estatística. 80% das notícias da internet e outras fontes que eles trouxeram e sobre os quais eles se debruçaram para refletir sobre o "você sabe com quem você está falando", era justamente de pessoas do meio judiciário. Então nós tínhamos juiz que deu carteiraço, nós tínhamos lá desembargador que não quis se submeter a uma regra qualquer lá, aí tem uma lista enorme de casos, né? E eu fiquei pensando, mas que sociedade é essa, né? Que é justamente onde os promotores da igualdade são os que praticam a desigualdade. É uma questão para pensar, né? Isso é uma estatística que eu recebi, tá lá nos trabalhos, né? 80% dos trabalhos versavam sobre notícias que envolviam membros do judiciário, justamente do quê? Numa prática consagrada na nossa sociologia, na nossa antropologia, que é a prática do "você sabe com quem você está falando", que o da Mata se referiu tanto, né? Bom, nesse universo de desigualdades cotidianas, de democracia disjuntiva que se pratica tanto no Brasil, a gente pode assim, tentar vislumbrar assim, o que a gente poderia imaginar como algumas soluções, né?
A sociologia, de um modo geral, ela sofreu dessa doença há uns anos atrás. O sociólogo era aquele cara que fazia o diagnóstico depois de tomar cerveja. E as pessoas ficavam todas tensas e nervosas, diziam assim, meu Deus, e agora? Mas felizmente a sociologia hoje se propõe assim, a investigar algumas soluções. O mundo jurídico também já apresenta algumas tentativas nesse sentido. O próprio desenvolvimento dessas práticas de mediação, por exemplo, de justiça restaurativa, já me parece um excelente sinal de que o próprio mundo jurídico se movimenta no sentido de promover essa igualdade para além de uma igualdade meramente formal. Mas eu acho que a gente pode pensar nos seguintes termos, né? E nos perguntar o que, em cima daquilo que eu comentei antes, né? O que virá depois? A polícia invadiu o complexo alemão, tomou, etc. Né? Expulsou o tráfico, assim dizem e tal. E o que virá depois? É um pouco em cima dessa ideia do que virá depois que a gente pode vislumbrar alguma, digamos, não uma solução mágica, né? Mas alguma pretensão. Me parece que eu acho que ninguém tem dúvida de que educação é um negócio fundamental. Né? Todo mundo diz isso. Educação é essencial, ensino é fundamental. Minha mãe dizia isso em casa. Meu filho tem que estudar. A gente ouve isso desde que nasce, né? Os políticos também dizem. Uma série de grupos sociais manifestam. Quando existem crises no Brasil, tipo essa que nós estamos assistindo, volta de novo o tema. Mas efetivamente não acontece. Os investimentos em educação continuam sendo os mesmos investimentos pífios de sempre, aquela história toda que a gente conhece, mais do mesmo. Né? Então nós poderíamos nos perguntar mais ou menos assim, por que isso acontece? Todos acham a educação algo importante, imprescindível, fundamental, mas efetivamente não acontece. A gente sabe disso, né? Basta nos perguntar quanto ganha um professor no ensino público. Eu acho que o salário no mundo capitalista ele é um símbolo de muitas coisas, inclusive do peso, da importância que se dá para isso. Né? E eu não digo assim, o peso ou a importância que o Estado dá para isso. Porque uma característica de uma sociedade patrimonial é atribuir ao Estado responsabilidades que são da sociedade. Isso é característico do patrimonialismo, né? Mas o que eu penso dentro dessa linha? Por que isso não acontece? Não acontece porque a sociedade não considera um valor. A educação não é um valor socialmente superior, digamos assim. Né? E existe uma série de pesquisas que mostram isso, né? E eu dou sempre um exemplo bastante provocador, né? Na Argentina fizeram uma pesquisa com as famílias. Isso aí saiu há um ano atrás, quando a RBS fez aquela campanha do X da educação, né? Qual é o X da educação, né? Qual é o X da educação? E aí a RBS apresentou uma série de pesquisas que versavam sobre qual era a importância da educação para as famílias. Na Argentina apareceu como o mais importante. Para os pais, a educação era o mais importante. E na Coreia do Sul também. A Coreia do Sul, como todos nós sabemos, foi um país que fez uma reforma educacional profunda e, obviamente, está ligada, né, ao seu progresso econômico. Então, o problema da educação no Brasil, e aí eu penso em todos os níveis, tem a ver com a importância que a sociedade dá. Isso se reflete aonde? Nas políticas públicas. Mas por que será que na sociedade brasileira não se dá tanta importância para a educação como uma atividade importante, não só para o progresso individual, mas para a própria sociedade? Porque a educação produz igualdade. Isso aí, os sociólogos, os pedagogos e outros tantos pessoas do mundo acadêmico sabem disso, né? Como é que na Europa os valores de igualdade e tantos outros valores que nós reputamos fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade, né? Como é que esses valores se disseminaram na sociedade? Eles se disseminaram através da expansão do ensino público. Ou seja, posso estar parecendo, parece que estou falando óbvio de alguma forma, talvez, né? Mas eu acho que é importante ressaltar. Agora, por que um professor ganha mal? Porque o Estado paga ele mal? Não. Porque a sociedade, de modo geral,
está satisfeita com isso. Ela entende que isso é normal. Há protestos isolados, evidentemente, mas não há movimento sobre isso. Ninguém se movimenta a respeito disso. É um pouco parecido, mal comparando, com a questão prisional. Todos consideram necessário presídios. Mas aí quando vai construir um presídio no município, o pessoal diz, não, aqui não pode. Né? Não pode. Vai no outro município, vai no outro. Coloca em Alvorada. Afinal de contas, Alvorada só tem bandido, né? Então, eu sei de ouvir isso já. Então é um pouco parecido. Todo mundo acha que a educação é um negócio fundamental. Mas aí, se nós fizermos um corte no orçamento, dizer assim, não, agora nós vamos colocar aqui na educação, vai haver um movimento dizendo, não, não pode. Então a gente tem que colocar assim um pouco as coisas no lugar. Agora, por que a educação não tem esse status de valor que tem, por exemplo, na Argentina ou na Coreia do Sul, como eu dei o exemplo? Porque realmente a educação é o principal instrumento na sociedade liberal ocidental de produção de igualdade. Por quê? Porque dentro do modelo burguês de sociedade, a educação pública se consagrou como modelo de ascensão social. O cara vai lá, estuda, se aparata, digamos assim, para o mercado de trabalho. E vai à luta, e vai ser um empreendedor, aquela coisa toda. Né? Então a educação no Brasil, ela sofre daquilo que o Max Weber já definiu em termos de valor social, né? Como no Brasil a igualdade não é um valor social que seja realmente socializado, a educação termina não sendo algo prioritário. E não sendo algo prioritário, fica, digamos assim, uma zona periférica dentro do que a gente pode pensar. Né? É inescapável dizer, né, que, obviamente, as questões sociais brasileiras hoje passam necessariamente por aí. Elas passam necessariamente pela transformação do Estado em algo realmente público. Né? A desigualdade social brasileira, isso aí, não estou dizendo nenhuma novidade, né? Isso aí é facilmente percebido. Né? A desigualdade brasileira, ela tem uma relação direta com o acesso a bens públicos. E quando eu falo bens públicos, eu não falo exclusivamente de saúde e educação, como a esquerda costumava dizer antigamente. A gente fala de saúde, educação, segurança pública, mais do que nunca, e justiça. Porque é aquela história, né? O acesso à justiça é um bem público, e como tal, tem que ser publicizado para além dos discursos. Então, a nossa questão, a nossa produção de igualdade passa necessariamente pela publicização do próprio Estado, que no Brasil, historicamente, é um Estado patrimonial. Ou seja, o que é um Estado patrimonial, olhando para um outro ano? É aquele Estado em que as políticas são apropriadas por alguns setores econômicos da sociedade brasileira, não são efetivamente publicidades. Quando se propõem políticas públicas, há resistência na sociedade, muitas vezes, como os exemplos que eu dei aqui. A saída, como eu disse, né, a saída, a solução, enfim, o caminho, podemos dizer assim, passa por aí. Necessariamente passa por políticas públicas de socialização de valores como a própria igualdade enquanto um valor. Também, não consigo enxergar um outro caminho diferente que não passe por aí. Agora, isso necessariamente, como a gente sabe, né, passa também pela nossa capacidade de pressionar o Estado em buscar, enfim, a implementação desses elementos. Eu diria que eu teria mais ou menos isso para colocar, podemos discutir um pouquinho, né? Eu agradeço a atenção de todos. Desculpe se eu fui um pouco veemente, né? Mas enfim, eu sou um cara assim, eu fico um pouco chateado às vezes, sabe? Às vezes, entender um pouco a realidade brasileira chateia, né? Mas recomendo a leitura do Roberto da Mata. Acho que é um pensador muito importante e ajuda a refletir um pouco sobre afinal de contas, né? O que são nossos valores, para além de uma questão de moralismo, né? Quais são os valores que articula a sociedade brasileira, né? E às vezes é importante que a gente refletir, para além daquele senso comum, né? De que o brasileiro é cordial, o brasileiro é um povo festivo. A realidade social hoje parece ter mostrado um pouco diferente. Muito obrigado. Professor Celso, eu quero agradecer a fala do senhor. Eu já fiz até algumas colocações aqui que eu achei bem interessante. Mas eu quero abrir o microfone para vocês. Quero ver se vocês querem fazer alguma pergunta.
E eu acho que eu deveria ter passado o vídeo no final, mas eu fiquei... Aqui, o vídeo desse menino, o MC-B2, me chocou tanto que eu tava... Quando eu olhei ele, eu disse que pensei tudo a ver com a realidade e com as diferenças, né, de onde nós estamos, da realidade que nós vivemos aqui para o que está acontecendo lá. Eu acho que é importante trazer. Eu não sei se está aí. Bota um pouquinho mais baixo, só porque eu vou querer que o senhor faça um... Eu trouxe o vídeo, eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre ele, se o senhor se puder. Sobre esse vídeo, porque eu sei que a gente tem pouco tempo, mas pelo que a gente pôde ver aqui, que ele tá... Pode passar aqui, só passa a imagem dele que a gente assistiu. A sociedade. Isso aqui é a sociedade que a necessidade criou. Essa aqui é a sociedade que vocês criaram. Então escuta só, isso aqui é assim, ó. Será que a nossa sociedade não compreende, repreende, aprende, matando inocente, deixando um rastro de sangue nesse povo dependente. Eles bebendo Red Leite, rindo da cara da gente. Oi, morre o filho da Cisa, da Dona Maria e da Dona Laura. E a nossa sociedade vai batendo palma por falta de oportunidade. O moleque do bem se entrega ao mal. Lembra o moleque sem futuro, hoje é o renomado marginal. Lembra aquele moleque sem futuro, hoje é o renomado marginal. E canta aí assim no céu do Rio de Janeiro, passa uma bala traçante. Seu brilho atrai olhares como o de um diamante. Mas olha quem diria, ela acertou o estudante. Mas olha quem diria, ela acertou o estudante. Quem será que atirou? Eu só quis recapitular, né? Porque eu acho que pode ter passado de repente em branco alguma fala que ele disse. Mas, professor, eu sei que o senhor tem um compromisso e a gente vai encerrar já o nosso projeto, mas eu queria que o senhor fizesse uma contribuição sobre essa manifestação aí, que para mim me chocou muito e eu acho que a gente tem que refletir um pouco. Agora o meu olho enxerga longe livros. Lá está o Gilberto Freire lá. Eu acho que é Sobrados e Mocampos. Gilberto Freire escreveu Casagrande Senzala, Sobrados e Mocampos. Roberto da Mata segue mais ou menos o sentimento dele. Eu vou contar uma historinha que alguns aqui eu acho que já conhecem, mas, enfim, dar aula é sempre uma experiência fascinante, né? Não tem emprego melhor, costumo dizer, né? Enfim. Mas eu vou contar uma historinha rápida. Quando eu comecei a trabalhar na faculdade de Direito, eu fui dar aula um dia e estava acontecendo uma revolta numa prisão em São Paulo, que foi um caso gravíssimo, e a prisão foi isolada, os alimentos eram jogados em helicóptero no pátio, aquela coisa toda. E eu comentei sobre isso na sala de aula, e eu ouvi assim, da esmagadora maioria dos alunos, uma turma cheia, né? A esmagadora maioria dos alunos pediu pena de morte para todos aqueles presos, afinal de contas, decidiu que morrer, aquela coisa toda. Né? Comentários que a gente costuma ouvir, que tem pessoas que manifestam. Né? Muito bem. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei assim bem sem fala, e confesso que eu ficar sem fala é um negócio problemático, né? E eu saí da aula pensando assim, não, tem alguma coisa errada aí. Depois, repetindo um pouco, eu percebi o seguinte, vou me permitir um pouquinho o benefício da experiência. Eu dou aula há mais de 20 anos. E eu noto, assim, correndo o risco de fazer avaliações sobre épocas que às vezes não se deve fazer, né? Eu percebo, nesses 20 anos de sala de aula, que nós fizemos uma curva em que a pobreza ela veio sendo estigmatizada em níveis que até não combinariam com o estereótipo do brasileiro, que é esse estereótipo do povo festivo carnavalesco, né? Que é um estereótipo, todo mundo sabe, nós somos o terceiro país do mundo mais violento, etc. As estatísticas estão aí, né? Ou seja, nós temos uma curva de intolerância em desenvolvimento no Brasil. E essa intolerância ela se dirige essencialmente para a criminalização da pobreza.
que o nosso Heber aqui manifesta explicitamente, né? E eu fiquei pensando, mas como é que isso pode acontecer se nós também tivemos, nos últimos 20, 30 anos, um processo de redemocratização das nossas instituições? Ou seja, o regime militar já acabou, nós temos eleições, ou seja, eu sabia, por exemplo, lá no tempo do regime militar, eu imaginava que com o advento da democracia política, as eleições periódicas, o Congresso em funcionamento, os movimentos sociais acontecendo, enfim, nós viveríamos então um período de expansão de uma cultura política, democrática, assim, grosso modo. E a democracia como valor, podemos entender assim, social, se disseminasse a partir das práticas políticas. O que eu percebi a partir desse exemplo da sala de aula é que, não vou dizer que a totalidade da sociedade brasileira seja assim, mas eu percebi que um zênite de intolerância veio junto nesse espaço de tempo, e nunca antes na história desse país, nós vivemos um tempo em que pobreza e criminalidade sejam tão associadas uma à outra. Eu gosto muito do Luiz Eduardo Soares, eu acho que é um dos melhores pensadores que tem refletido sobre essas questões do Brasil, e é uma reflexão que eu trago que é dele também, né? Por exemplo, quando a gente reflete sobre causas, a imediata relação que se faz é essa, né? O senso comum, né? Relacionar imediatamente um elemento com o outro. Isso é problemático numa sociedade como a brasileira, porque ajuda a alimentar as tensões aquelas que eu me referi antes. As tensões de uma sociedade que funciona cada vez menos na regra do Marcel Mauss, né? Que é a regra da reciprocidade. Bom, voltando à historinha, eu saí da sala de aula pensando assim, tem alguma coisa errada, nós estamos na academia, aqui é o pessoal do ensino superior, os alunos, os professores, e não pense que não há professores de direito que não partilham também dessa visão, né? Mas enfim, aí o que eu entendi que eu poderia fazer? Foi nesse momento que eu entendi que era preciso de alguma forma romper a esquizofrenia de uma forma de pensar que separa a teoria da prática, que faz com que o sujeito escreva um livro e viva de outra forma. Escreva um livro lá, fala em direitos fundamentais, mas viva de outra forma. Ou seja, a esquizofrenia do nosso saber, né? Voltando ao início daquela fala na qual eu comentava sobre o projeto de extensão. Então, naquele momento eu percebi que era preciso romper um discurso acadêmico que é muito teórico, que é muito bacharelesco em todas as áreas das ciências sociais, funciona num bacharelismo atroz, e justamente tentar fundir isso a uma prática, porque é justamente com esse olhar que é possível romper visões que não têm profundidade, que são visões que geralmente são visões reativas, né? São visões reativas no sentido assim de reações que os indivíduos têm sem uma reflexão. Obrigada, professor. Eu gostaria de, como a gente tem um horário já... ele tem que dar aula, eu vou pedir para vocês que tiverem as perguntas mandarem por e-mail, e agradeço muito a participação de vocês. Quero tirar uma foto para colocar no jornal. Vocês sabem que eu coloco na página 27 e o professor tem compromisso, então eu quero pedir uma salva de palmas e encerro o papo, nossa conversa de hoje. Vamos estender o horário aí. Vamos fazer a foto rapidinho para eu poder liberar o professor e eu faço o sorteio dos livros. Lógico, vai para o jornal. Tudo bom? Qual o número? Eu vou fazer o sorteio. Vamos lá. Logo que eu sortear, eu quero tirar a foto para botar no jornal. Aí, essa na sábado. Sábado. Todo mundo vai pra casa para tirar a foto. Sim. Todo mundo lá. Para mostrar que vocês participam. Pode vir, vamos lá. Tem como vir pra casa. Obrigada. Tirar uma foto. Vai pro jornal. Assim, junto bem, que vai pro jornal. Agradeço a...
Tá ótimo. Obrigada. A gente vai se encontrar aí. Boa noite.